Olá pessoal, nesse nosso vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho de comandos de formatação no HTML. Então veja bem, nós temos aí alguns comandos que eles melhoram a aparência de qualquer documento HTML. Por isso que nós vamos começar a trabalhar com alguns desses comandos e cada um deles nós vamos desenvolver um código aqui na estrutura básica que vocês já viram no vídeo anterior, e a partir dele nós vamos então começar a trabalhar esses comandos de formatação. Primeiramente, nós gostaríamos de lembrar que temos ali o tag principal do HTML, que é HTML/HTML. Dentro desse tag principal, nós temos dois outros tags muito importantes, que é o head/head, body/body, ok? Então, veja bem, aqui no nosso computador, eu trouxe para vocês um documento que ele já está montado para que você veja os tags que nós já fizemos. Então, veja bem, uma informação muito importante é que esse documento, você pode observar aqui, ó, vou chegar um pouquinho mais perto, a extensão dele é .html. Então, você, embora esteja utilizando o editor de texto do bloco de notas, você deve salvar o seu documento com a extensão .html. Você coloca o nome na hora de salvar e salva como .html, certo? Muito bem. Aqui, ó, nós temos o tag HTML. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. E nós temos aqui embaixo o /HTML. Temos aqui o tag head e o /head. Notem que eu incluí um tag novo aqui para vocês aprenderem, que é o tag title. Title. Por quê? Esse title/title, ele vai dar o nome na aba do nosso documento com esse título que eu acabei de colocar aqui, ó, formatação. Então, na aba do nosso documento vai aparecer esse título formatação. E temos ainda o tag body/body. E aqui dentro eu escrevi alguns comandos. Veja bem, alunos estudando HTML pelo curso de análise de sistemas com a professora Merris Moser. Muito bem, um texto simples, ok? Um texto bem simples. Então, nesse texto aqui, nós temos nós vamos trabalhar alguns comandos de formatação. Então, agora no quadro, nós vamos ver ali o primeiro conceito de formatação. Então, observem. Primeiro o comando que nós vamos ver aqui é o comando de quebra de linha, ok? De quebra de linha. Então, nós vamos ver aqui esse trabalho, como que funciona. Então, se você necessitar somente de uma quebra de linha, sem dar espaço entre as linhas, nós vamos utilizar o tag BR. Ok? E ele pode, por exemplo, demonstrar alguns tópicos. Caso você queira fazer número 1, escreve um texto, 2, outro texto, 3. Então, isso você pode também criar com esse tag BR. O tag BR, ele não requer o seu fechamento como os demais. Lembra que eu falei para vocês que a maioria necessita? O BR é uma das exceções. Nós temos também aqui o parágrafo. Então, para um documento que tenha quebra de linha ao final do parágrafo, ou seja, que sejam separados utilizando-se o tag P/P. Existe uma diferença entre quebra de linha e parágrafo. Quando eu falo de quebra de linha, eu só quebro a linha para a de baixo. Quando eu falo de parágrafo, existe um espaço entre essas linhas, ok? E ainda, nós vamos falar sobre o cabeçalho nesse nosso vídeo. O tag usado, ele é denominado como H1, conhecido como Header 1. Ele é utilizado para você fazer, por exemplo, o título, não exatamente título, mas imagine que é o título do seu documento, da seção do seu documento. Então, ele é o cabeçalho exatamente, tá? E você pode utilizar H1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, observe, você pode até o número 100. O número 6, mas você tem que ter atenção porque a numeração que acompanha essa letra H, ela indica o tamanho das fontes, ou seja, o tamanho da letra. Por
Porém, à medida que o número cresce, o tamanho das letras diminui. Ou seja, o H1 é o que possui a letra maior, tá? E veja, esses tags eles ficam definidos da seguinte forma: H1 barra H1. Ou seja, você abre e fecha. Então, nesse nosso documento aqui, olha como tá o documento em si. Se eu tenho aqui o nosso documento já formatado, ele tá assim, ó, eu só escrevi o texto, só que ele não contém nada. Então, o que nós vamos fazer? Embora eu tenha escrito, ó, cada parte numa linha, o HTML, ele não entende dessa maneira, tá? Se você não colocar os comandos necessários, ele não vai fazer quebra de linha. Por exemplo, eu quero quebra de linha aqui, ó, em alunos estudando HTML. Então, ele não quebrou linha. Mas, se você observar, eu escrevi isso na primeira linha. Então, veja bem, o que é uma quebra de linha? Observe que eu estou colocando aqui, ó, BR. Eu inseri o BR. Quando eu insiro aqui esse BR aqui, ele faz o quê? Ele vai fazer a quebra de linha, ou seja, a partir do HTML, nós vamos ter uma quebra de linha. Então, eu venho aqui em arquivo, salvo ele, aí eu venho aqui no navegador e vou atualizar. Para eu atualizar, eu tenho que teclar F5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, teclei F5. Notou, então, aqui, ó, uma quebra de linha? Após o HTML, nós tivemos aí uma quebra de linha. Ok. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu usei o tag BR, na linha de baixo eu vou usar o tag P barra P. Então, observe, aqui no início da linha eu vou colocar o P e aqui no final eu vou colocar o barra P. Então, eu vou colocar aqui, ó, barra P. O P barra P, ele é responsável pelo parágrafo. Então, nós vamos ver a diferença entre a quebra de linha e o parágrafo. Vou salvar. Aí, eu vou atualizar o nosso navegador. Então, vamos lá. 1, 2, 3, F5. Notaram, então, que agora existe um espaço na quebra de linha, ok? Então, quando eu usei somente aqui nessa primeira linha, o BR, ele só caiu para a linha de baixo. Nessa segunda linha, que eu já utilizei o parágrafo, ele já deu um espaço entre uma linha e outra. E nós vimos ainda nesse slide ali que nós tínhamos o comando H. Então, vamos lá. Vamos utilizar o H1 aqui e aqui no final, barra H1, tá? Barra H1 para fechar o nosso comando. Então, vamos lá. Arquivo, salvar. Então, nós vamos atualizar aqui, ó, 1, 2, 3, F5. Atualizando, então, nós temos um título, né? Como se fosse o cabeçalho do nosso documento aqui, ó. Ele já vem formatado, negritado. Então, aqui no nosso slide, basicamente, nós fizemos o quê? Nós fizemos essa tela com esse título aqui na aba, que foi lá no title barra title. Aqui nós utilizamos H1, né? E o BR no final. E aqui nós utilizamos o P e o barra P. Então, finalizamos aí o nosso primeiro vídeo.